Antoku nasceu em 1178, filho do imperador Takakura. Ele se tornou imperador com a tenra idade de 2 anos, após a ascensão ao poder de seu avô, Taira no Kiyomori. Kiyomori, o líder do poderoso clã Taira, orquestrou a subida de Antoku ao trono, garantindo o controle do clã sobre a corte imperial. O reinado de Antoku começou em 1180, marcando o início de um período tumultuado na história japonesa. Seu reinado foi curto e tragicamente entrelaçado com a Guerra Genpei, 1180-1185, que opôs o clã Taira aos seus rivais, os Minamoto. Esse conflito mergulhou o Japão em uma amarga luta pela supremacia. Antoku, uma mera figura decorativa, foi pego no centro desse turbilhão, um peão em um jogo mortal pelo poder. O final do século XII no Japão foi um período de grande agitação. A outrora poderosa regência Fujiwara estava em declínio, e clãs de samurais poderosos, como os Taira e os Minamoto, ascenderam à proeminência. Essas famílias guerreiras disputavam o controle da corte imperial e, por extensão, do próprio Japão. O clã Taira, sob a liderança de Kiyomori, ganhou a vantagem, instalando Antoku como imperador e solidificando ainda mais seu poder. No entanto, seu domínio durou pouco. O clã Minamoto, liderado pelo astuto Yoritomo e o lendário guerreiro Minamoto no Yoshitsune, desafiou a autoridade dos Taira. O conflito resultante, conhecido como a Guerra Genpei, mergulhou o Japão em uma sangrenta guerra civil. A guerra se alastrou por todo o país, devastando a terra e causando sofrimento indizível ao seu povo. O reinado de Antoku foi marcado por sua tenra idade e pelos eventos tumultuados da Guerra Genpei. Como criança, ele era incapaz de governar por direito próprio, tornando-se um fantoche controlado pelos manipuladores do clã Taira. Sua vida foi de confinamento e medo constante, sendo levado de um lugar para outro enquanto os Taira tentavam escapar do avanço dos exércitos Minamoto. Crescendo em meio ao caos da guerra, Antoku nunca teve uma infância normal. Foi-lhe negada a oportunidade de brincar, aprender ou formar laços significativos fora de seu círculo imediato. Sua vida contrastava fortemente com a educação protegida típica dos imperadores do período Heian. Ele era um prisioneiro de sua linhagem e das ambições daqueles que o cercavam. A Guerra Genpei durou 5 longos anos, com vários pontos de virada e batalhas icônicas, que moldariam para sempre a história japonesa. Os Minamoto, com suas táticas superiores e apoio crescente, gradualmente ganharam vantagem. Empurraram os Taira cada vez mais para o oeste, forçando-os a fugir com o jovem imperador a tiracolo. A vida de Antoku, intrinsecamente ligada ao destino do clã Taira, tornou-se cada vez mais perigosa. Em 1185, o conflito atingiu seu clímax na Batalha de Dan-no-Ura, um confronto naval na costa de Shimonoseki. Esta batalha decisiva selaria o destino do clã Taira e alteraria para sempre o curso da história japonesa. Seção 5. A Batalha de Dan-no-Ura. Tragédia nas ondas. A Batalha de Dan-no-Ura foi um choque de proporções imensas. Centenas de navios de guerra encheram o estreito, seus convéses repletos de guerreiros. Os Taira, apesar de sua vantagem inicial, foram superados pela frota Minamoto, auxiliada pela oportuna mudança de lado do clã Taguchi, que conhecia as correntes do estreito. A maré da batalha se voltou contra eles. Conforme os navios Taira afundavam sob as ondas, uma sensação de desespero tomou conta dos que ainda estavam vivos. A avó de Antoku, Taira no Tokiko, determinada a impedir que o jovem imperador caísse nas mãos do inimigo, tomou uma atitude drástica e trágica. Seção 6. O sol se põe no oeste. O legado de tristeza de Antoku. Com a batalha perdida e toda a esperança desaparecendo, Tokiko agarrou Antoku, de 7 anos, em seus braços e pulou nas águas turbulentas. Nas profundezas do oceano está nossa capital agora, ela gritou, escolhendo a morte em vez da captura e da humilhação.
o clã Taira, foi destruído, e com ele, pereceu o jovem imperador. Seu reinado tragicamente interrompido. A morte de Antoco, um símbolo pungente da brutalidade da Guerra Genpei e do destino trágico daqueles que foram pegos no fogo cruzado, deixou uma marca indelével na psique japonesa. Seção 7. O Espelho Sagrado. Um símbolo da autoridade imperial. Para aumentar a tragédia, um dos 3 tesouros sagrados do Japão, o espelho Yata, no Kagami, foi perdido na Batalha de Dan-no-ura. Segundo a lenda, o espelho representava a verdade e a sabedoria, virtudes essenciais para um governante justo. Sua perda cimentou ainda mais a sensação de tristeza e perda em torno do reinado de Antoco. A perda do espelho e o fim trágico do reinado de Antoco marcaram o fim de uma era e o início de uma nova era na história japonesa, com os samurais firmemente estabelecidos como a força dominante na terra. Seção 8. Antoco na memória. Santuários, lendas e representações culturais. Apesar de sua vida curta e trágica, a memória de Antoco permaneceu viva na cultura japonesa. Santuários foram erguidos em sua homenagem, comemorando o jovem imperador e as almas perdidas em Dan-no-ura. Lendas surgiram em torno de sua morte, algumas afirmando que seu espírito ainda vagava pelos mares, procurando para sempre pela capital perdida. A história de Antoco tornou-se um tema popular na literatura, no teatro e na arte, frequentemente retratado como uma figura trágica, uma vítima das circunstâncias e um lembrete da impermanência do poder. Seção 9. Conclusão. A presença duradoura de Antoku na história japonesa. O reinado do imperador Antoco, embora breve e obscurecido pela tragédia, ocupa um lugar significativo na história japonesa. Sua história serve como um lembrete da transição tumultuada do período Heian para a era do domínio samurai. Seu destino trágico, para sempre ligado à Guerra Genpei, continua a fascinar e ressoar com as pessoas hoje. O legado de Antoku não é apenas de tristeza, mas também enfatiza o poder duradouro da memória e a importância de aprender com o passado. Sua história, transmitida através de gerações, serve como um lembrete pungente do custo humano dos conflitos e do impacto duradouro do passado no presente.